Esta é a história de Clarice, uma mulher que passou 10 anos sendo a sombra silenciosa por trás do sucesso estrondoso de seu marido, Ricardo. Enquanto ele desfilava por Belo Horizonte como um gênio dos negócios, Clarice costurava as redes de poder que realmente sustentavam o império da família. Quando Ricardo decide que ela não é mais sofisticada o suficiente para o seu novo mundo, ele comete o erro fatal de subestimar quem realmente detinha as chaves do castelo. É uma narrativa sobre silêncios estratégicos, a frieza da alta sociedade mineira e uma lição inesquecível sobre quem realmente constrói o chão onde os outros pisam. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O barulho do gelo batendo contra as paredes do cristal de Baccarat era o único som que preenchia a sala de estar da nossa cobertura no bairro Belvedere. O silêncio que se seguia era pesado, carregado com o aroma de um uísque caro que Ricardo insistia em beber todas as noites, como se o álcool pudesse validar o sucesso que ele acreditava ter construído sozinho. Da janela imensa, as luzes de Belo Horizonte se espalhavam como um tapete de diamantes brutos. Mas, naquela noite, o brilho parecia frio e distante. Eu estava sentada na poltrona de couro italiano, observando a silhueta do homem com quem fui casada por 12 anos. Ricardo não era mais o jovem ambicioso e levemente atrapalhado que conheci na faculdade de administração. Ele agora vestia ternos sob medida da Savassi e exalava uma arrogância que tornava o ar difícil de respirar. Ele não olhou para mim quando começou a falar. Sua voz era plana, desprovida de qualquer vestígio da ternura que um dia jurou me dedicar. Clarice, as coisas mudaram. O mundo em que eu transito agora exige uma dinâmica diferente. Você é uma mulher admirável, mas estagnou no tempo. Eu preciso de alguém que construa algo real ao meu lado, alguém que entenda a magnitude do que eu me tornei. Você não pertence mais ao meu mundo. Aquelas palavras atingiram meu peito não como uma facada, mas como um sopro de ar gelado que finalmente limpava a neblina da minha visão. Eu olhei para as minhas mãos, limpas, sem joias excessivas, e pensei em cada contrato que revisei nas madrugadas, em cada estratégia de fusão que desenhei enquanto ele dormia o sono dos justos, convencido de que suas sacadas em reuniões de almoço eram o que sustentavam a imensa holding que levava o seu sobrenome Albuquerque. Ele continuou falando sobre ciclos que se fecham e necessidade de expansão pessoal, termos corporativos ocos que ele usava para disfarçar a sua própria ingratidão. O que Ricardo nunca se deu ao trabalho de perguntar, durante todos esses anos, era de onde vinha o aporte inicial de cada investimento de risco que ele fazia. Ele via o dinheiro entrar nas contas da empresa e assumia que era o resultado natural do seu carisma. Ele nunca questionou por que os nomes dos nossos maiores investidores anônimos eram siglas que, se ele tivesse um pingo de curiosidade técnica, o levariam diretamente a uma fundação de gestão patrimonial que meu avô criou décadas antes de eu nascer. Eu era a principal acionista de um conglomerado que ele apenas administrava como um funcionário de luxo, mas, para ele, eu era apenas a esposa que decorava a casa e sorria nos jantares de caridade. Eu entendo, Ricardo, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Não houve choro nem súplicas, apenas uma aceitação gélida que pareceu incomodá-lo. Ele esperava uma cena, um drama que alimentasse o seu ego, mas eu não lhe daria esse prazer. Se você sente que eu sou um peso, então não faz sentido continuarmos. Quero que você siga o seu caminho de grandeza. Ele finalmente se virou, um brilho de surpresa nos olhos castanhos, seguido rapidamente por um sorriso de satisfação. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que eu sairia daquela sala com uma pensão confortável e a sensação de derrota, enquanto ele se tornaria o solteiro mais cobiçado da elite mineira. Naquela mesma noite, enquanto ele arrumava uma mala pequena para passar uns dias em um hotel de luxo em Nova Lima, até que eu organizasse minhas coisas, eu entrei no meu escritório particular. O cheiro de livros antigos e papel novo sempre me acalmava. Liguei para o Dr. Otávio Itaru
advogado que cuidava dos interesses da minha família desde que eu era adolescente. Ele atendeu no segundo toque. Está feito, Clarice? Ele perguntou, com aquele tom solene de quem sabia exatamente o que estava por vir. Sim, Otávio. Ele deu o passo final. Pode dar início ao protocolo de dissolução e, por favor, prepare a notificação de retomada de ativos. Quero que tudo seja feito conforme o estatuto da holding. Nos dias que se seguiram, a cidade continuou seu ritmo frenético, mas para mim o tempo parecia ter desacelerado. Eu observava Ricardo através das redes sociais, postando fotos em jantares caros, cercado por pessoas que ele chamava de aliados estratégicos, incluindo uma consultora de imagem bem mais jovem chamada Letícia. Ele estava vivendo a fantasia de que era o rei de Minas Gerais. Eu, por outro lado, passava as tardes no meu jardim, sentindo o cheiro da terra molhada após as chuvas típicas de fim de tarde e ouvindo o som distante do trânsito na Avenida Afonso Pena. Eu estava em paz, porque sabia que o castelo de cartas dele tinha sido construído em um terreno que pertencia exclusivamente a mim. Uma semana depois, o silêncio da minha nova rotina foi interrompido pelo toque insistente do meu celular. Era uma chamada de vídeo de Ricardo. Quando atendi, o rosto dele estava pálido. A iluminação do escritório da empresa onde ele estava refletia o suor em sua testa. Ele não parecia o homem poderoso de 7 dias atrás. Clarice, que brincadeira é essa? A minha advogada acabou de receber uma notificação. Tem algum erro nos registros da empresa. Estão dizendo que a sede, os galpões de contagem, até as contas correntes de operação, nada está no meu nome ou no nome da Albuquerque Liteda. Tudo está vinculado a uma tal de Veritas Participações. Eu dei um gole calmo no meu chá de hortelã, sentindo o calor da xícara contra as palmas das minhas mãos. Não há erro nenhum, Ricardo. A Veritas é a proprietária majoritária. Você sempre assinou os documentos de gestão como administrador delegado, nunca como proprietário pleno. Eu achei que você soubesse o que estava assinando todos esses anos, já que você se considera um homem de negócios tão brilhante. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Eu podia quase ouvir as engrenagens da mente dele tentando processar a realidade. O mundo ao qual ele dizia que eu não pertencia era, na verdade, um mundo que eu tinha criado para ele habitar. Ele era o inquilino e eu, a dona do prédio inteiro. E agora, o contrato de locação tinha acabado. O som dos meus sapatos de salto agulha batendo contra o mármore travertino do saguão da sede da empresa nunca me pareceu tão musical. Durante anos, eu entrava naquele edifício de vidro e aço na Avenida Raja Gabaglia, quase como uma visitante, uma sombra que trazia o almoço esquecido ou que passava rapidamente para buscar Ricardo para algum evento social. Naquela manhã, porém, o ar-condicionado central parecia soprar uma brisa de renovação. O cheiro de café recém-passado e o leve aroma de cera de móveis caros que antes me sufocavam, com a ideia de uma vida de aparências. Agora me davam as boas-vindas. Eu não era mais a esposa do CEO. Eu era a razão daquele prédio estar de pé. Cruzei a recepção sob os olhares curiosos das secretárias. Vi quando a recepcionista, uma moça jovem chamada Estela, hesitou por um segundo antes de me cumprimentar. Ela estava acostumada a me ver sorrir de forma contida e subir direto para a sala da presidência. Hoje, meu semblante era de uma serenidade cortante. Bom dia, Estela. O Dr. Otávio já deve estar na sala de reuniões principal, não é? Perguntei, sem parar de caminhar. Ela apenas assentiu, os olhos arregalados, enquanto eu seguia em direção aos elevadores privativos. O painel espelhado do elevador me devolveu a imagem de uma mulher que Ricardo não reconheceria. Meus cabelos estavam presos em um coque impecável e o batom bordô trazia uma autoridade que eu havia guardado no fundo da gaveta durante todo o casamento. Quando as portas do 20º andar se abriram, o caos estava instalado. Pude ouvir a voz de Ricardo vindo do final do corredor, esganiçada, tentando manter um comando que já não possuía. Entrei na sala de reuniões e o cenário era quase patético. Ricardo estava de pé, com o terno levemente amarrotado, enquanto uma mulher loira, de expressão tensa e óculos de armação pesada, tentava
organizar uma pilha de documentos sobre a mesa de Carvalho. Era a doutora Beatriz Menezes, a advogada agressiva que ele contratara para garantir que eu saísse do divórcio, com o que me era de direito. O que, na visão dele, era quase nada. Ao lado deles, calmo e impassível, estava o doutor Otávio, segurando uma pasta de couro que continha o destino de Ricardo. Clarice, que palhaçada é essa? Ricardo esbravejou assim que me viu. Você acha que pode simplesmente bloquear as contas operacionais? Isso aqui é uma empresa séria. Não é um dos seus eventos de caridade. Beatriz já me explicou que deve haver algum erro de registro ou uma fraude grosseira nos contratos da Veritas. Nós vamos processar você e esse seu advogado de porta de cadeia por má-fé. Sentei-me na cabeceira da mesa, o lugar que Ricardo sempre ocupava. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do trânsito abafado lá fora. Olhei para Beatriz, que parecia estar começando a ligar os pontos, embora seu ego profissional ainda resistisse. Andar para Beatriz. Eu sugiro que a senhora examine a cláusula de aporte de capital de 12 anos atrás. Comecei, minha voz soando como veludo sobre navalhas. Ricardo nunca se deu ao trabalho de ler os contratos de constituição da holding. Ele estava ocupado demais escolhendo a cor do couro das poltronas e posando para a revista Mercado Comum. Se tivesse lido, saberia que o imóvel onde estamos, as máquinas na fábrica de Betim e até a marca Albuquerque Logística são propriedades intelectuais e físicas da Veritas Participações, cedidas em regime de comodato precário à empresa que ele administra. Comodato precário? Beatriz repetiu, a voz tremendo levemente. Ela pegou um documento que Otávio lhe estendeu. O silêncio na sala ficou tão denso que eu podia ouvir a respiração ofegante de Ricardo. Ele olhava de mim para a advogada, as mãos começando a tremer. Isso significa, doutora Beatriz, continuou Otávio com uma precisão cirúrgica, que a Veritas pode retomar todos os ativos a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, em caso de quebra de confiança ou alteração na estrutura de gestão que prejudique os interesses da acionista majoritária, que, no caso, é a dona Clarice. Ricardo é tecnicamente um prestador de serviços cuja autoridade acabou há exatamente 2 horas, quando a notificação foi protocolada. Ricardo desabou na cadeira oposta à minha. O homem que, há uma semana, dizia que eu não pertencia ao seu mundo. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O cheiro de seu perfume caro agora parecia impregnado de derrota. Clarice, nós somos uma família. Você não pode fazer isso. Tudo o que construímos, ele começou, tentando mudar o tom para algo mais emocional. Uma última cartada de manipulação que eu conhecia tão bem. Nós não construímos nada, Ricardo. Eu herdei a base, eu desenhei as estratégias de expansão, enquanto você jogava golfe no Morro do Chapéu com políticos locais, e eu usei o capital da minha família para cobrir os rombos que sua vaidade deixava nas planilhas. Respondi, sentindo um peso imenso saindo dos meus ombros. Você queria uma mulher que construísse algo real? Pois bem, eu construí este império. Você foi apenas o rosto que eu coloquei na vitrine para que eu pudesse trabalhar em paz, longe da misoginia desse meio empresarial. Mas você se esqueceu de quem era a dona da loja. Beatriz fechou a pasta dela com um estalo seco. Ela era profissional o suficiente para saber quando uma batalha estava perdida antes mesmo de começar. Ricardo, precisamos sair daqui agora. A situação é muito mais complexa do que você me passou. Precisamos analisar esses contratos de herança, disse ela, já se levantando. Ela não olhou para ele com pena, mas com o desdém de quem percebe que foi contratada por um impostor. Ricardo se levantou lentamente. Ele tentou manter a postura, ajeitando o paletó, mas o brilho de superioridade nos seus olhos tinha sido substituído por um medo puro e absoluto. Ele sabia que, sem o nome Albuquerque associado ao poder da Veritas, ele não passava de um administrador comum com dívidas de jogo e um estilo de vida que não poderia mais sustentar. Antes de sair, ele parou na porta e me olhou. Você acha que venceu? Ninguém nesta cidade vai te respeitar. Eles me conhecem, Clarice. Eles vão saber que você me deu um golpe. Deixe que... Falem, Ricardo.
Enquanto eles falam, eu estarei revisando as contas da empresa. E se eu encontrar 1 centavo de desvio para as suas contas pessoais, não será um advogado que irá atrás de você, será a polícia. Respondi, voltando minha atenção para os papéis à minha frente. Ouvi o som da porta se fechando e, pela primeira vez em anos, respirei fundo, sentindo o ar puro. Mas a vitória era apenas o começo. Eu sabia que Ricardo não cairia sem tentar me arrastar para a lama social de Belo Horizonte. E o próximo passo dele seria usar a única coisa que ele achava que ainda tinha, a nossa reputação nos clubes e círculos da elite mineira. A notícia da minha insurreição correu pelos corredores da elite de Belo Horizonte mais rápido do que a neblina que costuma descer da Serra do Curral nos fins de tarde de inverno. Em menos de 48 horas, meu celular, que antes só recebia convites para chás beneficentes e confirmações de consultas dermatológicas, tornou-se um campo de batalha de notificações. O grupo das Amigas do Lourdes, que eu mantinha no silencioso há anos, fervilhava. Ricardo, fiel ao seu estilo impulsivo, não perdeu tempo. Ele começou a espalhar a narrativa de que eu era uma mulher instável, que estava tendo um surto psicótico e tentando roubar o patrimônio que ele, o grande visionário, havia erguido com suor e lágrimas. Eu observava tudo da minha nova mesa na sede da Veritas, saboreando um café coado na hora que exalava um aroma terroso e reconfortante, muito diferente das cápsulas genéricas que Ricardo preferia. O silêncio daquela sala, agora realmente minha, era interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo clique rítmico do meu mouse, enquanto eu revisava a teia de empresas de fachada que ele tentou criar nos últimos meses. Ele achava que era esperto, mas Ricardo sempre foi um homem de táticas, nunca de estratégias. Ele via a jogada seguinte, enquanto eu já tinha mapeado o tabuleiro inteiro até o cheque-mate. Naquela tarde, recebi uma ligação de uma antiga conhecida, Heloísa Lacerda, cuja família era dona de metade das concessões de mineração da região. Clarice, querida, o burburinho no Minas Tênis Clube hoje está insuportável, disse ela, com aquele tom de voz que mistura preocupação genuína com uma fome voraz por fofoca. O Ricardo apareceu lá no almoço. Parecia transtornado. Disse que você bloqueou as contas pessoais dele e que ele está sendo impedido de entrar na própria empresa por seguranças armados. Ele está pintando você como uma vilã de novela das 9, meu bem. Estão dizendo que você planejou isso desde o dia do casamento. E o que você acha, Heloísa? Perguntei, observando o sol de outono banhar os prédios da Savassi lá embaixo. Eu acho que o mineiro trabalha em silêncio, Clarice, e eu sempre soube que, naquela casa, quem tinha o juízo era você. Mas tome cuidado. Ele está tentando convocar uma reunião extraordinária com o Conselho Consultivo para amanhã à noite. Ele quer sua cabeça em uma bandeja. Eu agradeci e desliguei. Ricardo estava desesperado. Ele estava apelando para o conselho. Um grupo de homens grisalhos que ele mesmo selecionou para inflar seu ego. O que ele esqueceu é que o conselho era apenas consultivo, por uma razão muito específica. No Estatuto da Veritas, que eu mesma ajudei a redigir com o Dr. Otávio, sob a luz de uma luminária antiga na biblioteca do meu avô, a palavra final sempre pertenceria à linhagem dos fundadores, ou seja, a mim. Decidi que era hora de enfrentar a lama. Não em um tribunal, mas no terreno onde Ricardo se sentia mais forte, o convívio social. Naquela noite, haveria um jantar de gala no Palácio das Artes, um evento para o qual ele estava se preparando há meses, esperando ser anunciado como o empresário do ano, por uma revista local. Eu sabia que ele levaria a Letícia, a sua consultora e nova parceira de vida, para esfregar a minha suposta derrota na cara de todos. Vesti um conjunto de seda preta, sóbrio, mas de um corte tão perfeito que exigia respeito. O cheiro do meu perfume, uma mistura de sândalo e jasmim, parecia me envolver como uma armadura. Quando entrei no salão do Palácio das Artes, o som das conversas diminuiu por um segundo. Aquele silêncio desconfortável de quem foi pego falando mal de alguém. Vi Ricardo ao longe, segurando uma taça de espumante, rindo alto demais com um grupo de investidores. Letícia estava ao seu lado,
vestindo um vermelho vibrante que gritava por atenção, mas que parecia deslocado naquela elegância contida de Minas. Caminhei em direção a eles com uma calma que parecia irritar o chão sob meus pés. Boa noite, Ricardo. Letícia, eu disse com um sorriso leve. Ricardo engasgou com a bebida, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui, Clarice? Você não tem vergonha? Depois do que você fez, tentar destruir a empresa? Destruir, Ricardo. Eu sou a empresa, respondi, baixo o suficiente para que apenas o círculo mais próximo ouvisse. E eu vim apenas avisar que a reunião do conselho que você convocou para amanhã foi cancelada. Na verdade, meu conselho foi dissolvido. Eu não preciso de consultores que não conseguem distinguir um balanço patrimonial de uma lista de compras. Ah, e os cartões que você usou para pagar esse espumante? Eles foram cancelados às 18 horas, já que a conta bancária está vinculada a Veritas. O rosto dele passou de um vermelho de raiva para um branco cadavérico. Letícia olhou para ele, confusa. Ricardo, do que ela está falando? Você disse que... Ele disse muitas coisas, querida. Interrompi, tocando levemente o braço dela. Mas o Ricardo tem uma dificuldade crônica com a verdade. Ele acredita na própria ficção. Voltei-me para ele, que agora tremia visivelmente. O mundo que você disse que eu não pertencia, Ricardo, é um mundo que eu pago as contas. E eu decidi que não quero mais você no meu quadro de funcionários, nem como figurante. Amanhã, ao meio-dia, o oficial de justiça entregará a ordem de despejo do apartamento do Belvedere. Como o imóvel pertence à fundação do meu avô, e você alegou que eu estagnei no tempo, achei justo que você buscasse um novo ambiente, mais dinâmico. Virei as costas e caminhei em direção à saída, sentindo o peso de centenas de olhares sobre mim. Eu podia ouvir os sussurros recomeçando, mas desta vez o tom era diferente. Não era mais pena ou deboche, era temor e admiração. Enquanto eu descia as escadas do Palácio das Artes, o ar da noite de Belo Horizonte parecia mais fresco, carregado com o cheiro da chuva que finalmente começava a cair, lavando a poeira das calçadas. Mas eu sabia que o animal ferido é o mais perigoso. Ricardo estava encurralado, sem dinheiro e com a reputação em frangalhos. No banco de trás do carro, enquanto observava as luzes da cidade passarem como borrões, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que tirou tudo de mim? Você não tem ideia do que eu guardei contra você. O jogo só acaba quando eu decidir. Senti um arrepio na espinha, mas não de medo. Era a adrenalina de quem sabe que a última batalha de uma guerra de 12 anos estava prestes a começar, e eu não deixaria que ele destruísse o legado que eu protegi por tanto tempo. A ameaça de Ricardo ainda ecoava na tela do meu celular, enquanto eu observava o amanhecer tingir de laranja e violeta o horizonte de Belo Horizonte, visto da varanda da nossa, agora minha, cobertura. Os mar de montanhas. De Minas Gerais, que sempre me trouxe paz. Hoje parecia observar o desfecho de uma guerra que durou 12 anos de silêncios estratégicos. Eu conhecia Ricardo. Sabia que o seu trunfo era algo relacionado à transferência de fundos que fizemos para a compra da unidade de logística em Betim, há 3 anos. Ele acreditava que, por ter assinado os papéis, ele tinha provas de que eu usei laranjas para evadir impostos. O que ele nunca entendeu, em sua pressa por parecer importante, é que cada movimento financeiro da Veritas era auditado por 3 empresas internacionais diferentes. Eu não era apenas rica, eu era impecável. O cheiro do café coado na hora, bem forte, como o meu avô gostava, preenchia a cozinha gourmet que Ricardo insistiu em decorar com mármore negro, para parecer um homem de sucesso. Olhei para os armários vazios, onde antes ficavam as coleções de vinhos, caros que ele exibia para os amigos. Ele tinha saído às pressas, levando apenas o que cabia em 2 malas, mas o rastro de sua arrogância ainda impregnava o ambiente. O Dr. Otávio chegou por volta das 9 da manhã, trazendo consigo uma pasta que não continha apenas documentos, mas o prego final no caixão da reputação de Ricardo Albuquerque. Clarice, ele tentou o que prevíamos, disse Otávio, sentando-se à mesa e aceitando uma xícara de café. Ele procurou um jornalista de um desses portais de fofoca política da capital.
Tentou vender uma história de que você lavava dinheiro de herança através da Veritas. O problema para ele é que, ao entregar os documentos que ele achava serem comprometedores, ele acabou entregando a prova de que ele mesmo tentou desviar capital para uma conta nas Ilhas Virgens no ano passado. Ele não percebeu que o contrato que ele copiou tinha uma cláusula de rastreio de fluxo de caixa. Sentiu um peso enorme se transformar em uma leveza quase flutuante. Ricardo, em sua tentativa desesperada de me destruir, acabou acionando a própria armadilha que eu havia deixado armada para caso ele algum dia tentasse trair a empresa. Ele sempre achou que eu era lenta ou estagnada, quando, na verdade, eu estava apenas jogando em uma velocidade que o cérebro dele, viciado em aparências rápidas, não conseguia processar. O mundo real, que ele tanto ansiava habitar, era, no fim das contas, um lugar onde a competência técnica e a ética documental valiam mais do que um terno de 3 peças e um sorriso em jantares sociais. A tarde caiu sobre a cidade, e eu decidi que o encontro final não seria em um tribunal, mas no lugar onde tudo começou, o antigo galpão de distribuição da família em Contagem, que hoje era o coração operacional da holding. Ricardo estava lá tentando, de forma patética, convencer os seguranças de que ainda tinha autoridade para entrar. Quando meu carro parou em frente aos portões de ferro, o barulho do motor parecia anunciar o fim de uma era. Desci do carro sentindo o vento quente da tarde carregar o cheiro de asfalto e progresso. Ricardo correu em minha direção, o rosto vermelho de fúria, os olhos injetados. Você me deixou sem nada, Clarice. Até a conta que eu tinha para a Letícia você bloqueou. Como você pode ser tão fria? Ele gritou enquanto os funcionários, as pessoas que ele sempre tratou com desdém, observavam tudo em um silêncio absoluto. Era um silêncio mineiro, carregado de julgamento e de uma justiça que tarda, mas não falha. Eu não te deixei sem nada, Ricardo. Eu apenas devolvi a você o que você trouxe para este casamento. Nada, respondi. A minha voz calma cortando o ar como uma lâmina de aço. Você disse que eu não pertencia ao seu mundo, e você estava certo. O seu mundo é feito de dívidas, mentiras e uma necessidade doentia de aprovação alheia. O meu mundo é este aqui. São esses galpões, são esses funcionários que você nem sabia o nome. São os contratos que garantem que essa cidade continue girando. Você queria uma mulher que construísse algo real? Pois olhe ao seu redor. Eu construí tudo isso enquanto você se olhava no espelho. Entreguei a ele um envelope pardo. Dentro não havia um pedido de reconciliação, mas a denúncia formal de desvio de conduta que o Dr. Otávio havia protocolado no Ministério Público naquela manhã. Ricardo abriu o envelope e eu vi o exato momento em que a ficha caiu. Os ombros dele murcharam. O homem que se achava o rei de Belo Horizonte agora não passava de um espectro, pálido em um pátio de fábrica. Ele tentou dizer algo, talvez um último insulto, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele se virou e caminhou em direção ao seu carro, um modelo de luxo que, em poucos dias, seria retomado pelo banco, já que as parcelas eram pagas por uma das subsidiárias da Veritas. Fiquei ali, parada no centro do pátio, ouvindo o som dos caminhões sendo carregados, o bip-bip das empilhadeiras e a conversa abafada dos operários voltando do turno. Aquele era o som da realidade. Aquele era o meu mundo. Senti uma mão no meu ombro. Era seu Geraldo, o encarregado de manutenção que trabalhava com meu pai antes mesmo de eu assumir os negócios. Dona Clarice, o café está pronto lá na sala de máquinas. O pessoal está feliz que a senhora voltou de vez, ele disse, com um sorriso simples e honesto. Obrigada, Geraldo. Eu nunca saí daqui, só estava resolvendo umas pendências. Sorri de volta. Caminhei em direção ao escritório, sentindo cada passo firme no chão de concreto. A vingança, para mim, não foi ver Ricardo na miséria, embora isso fosse uma consequência natural da sua própria estupidez. A verdadeira vingança foi retomar a minha identidade, o meu nome e o império que eu protegi sob o véu da esposa dedicada. Enquanto o sol se escondia atrás da Serra da Canastra, ao longe, eu me sentei na minha mesa e abri o computador. Havia um novo projeto de expansão para o Sudeste, uma rede de logística verde que mudaria a cara do transporte em Minas Gerais.
Eu não precisava de ninguém para me dizer o que era real. Eu era a fundação, as paredes e o teto. E pela primeira vez na vida, eu não era apenas a sombra de um homem. Eu era a luz que iluminava o meu próprio caminho. O ciclo de Ricardo havia se fechado com o estrépito de uma porta de ferro. Mas o meu estava apenas começando, construído sobre a rocha sólida da verdade que ele nunca teve a coragem de perguntar. Eu era a arquiteta do meu próprio destino, e a obra estava, finalmente, pronta.